A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom, eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a ansiedade, a procrastinação, a orfandade, a sexualidade distorcida, a ira, a codependência impositiva e anulativa. Me chamo Edinho. O meu nascimento não foi planejado pelos meus pais. Minha mãe era casada com uma pessoa envolvida com a criminalidade, que a mantinha em cárcere privado debaixo de um jugo de violência. E desde muito nova, aos 13 anos, ela já era vítima dessa condição. Antes de mim, ela teve mais 3 filhos com esse nosso pai. Quando estava com 18 anos, ela fugiu da cidade onde morava, em Picos, no Piauí, na cidade onde toda a família biológica foi criada e alguns ainda residem lá. Minha mãe veio fugida para São Paulo para escapar do nosso pai, antes que ele a matasse, pois a violência era extrema e contínua, deixando os meus 3 irmãos, a Solange, a irmã mais velha, a Soneide, a segunda mais velha, e o Genilson, 1 ano mais velho que eu, para trás, sendo criados pela minha avó materna. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar de diarista na cidade de Santos. E num determinado momento ela descobriu que estava grávida de mim. Na casa em que ela era diarista, a patroa dela tinha uma irmã que não podia ter filhos, que morava aqui em Ribeirão Pires, que é a minha mãe, né? Foi minha mãe adotiva. Na década de 80, as pessoas que tinham problemas com diabetes não conseguiam engravidar e ter filhos, e essa era a condição da minha mãe adotiva, que quando foi perguntada pela irmã se gostaria de adotar o filho menino de sua diarista, pois ela estava desesperada com apenas 18 anos, então ela logo topou e ficou tão feliz que quando eu nasci, já no primeiro dia de vida, minha mãe adotiva nem esperou desmamar e foi me buscar no hospital no Guarujá. Nasci lá, né? E já tive então um novo lar com o meu pai e minha mãe adotivos, graças a Deus. Nunca tive contato com a minha mãe e a família biológica até o ano de 2020, onde Deus me condicionou a me aproximar deles, mesmo depois de 8 anos em que a minha mãe e meu pai adotivos haviam morrido, exatamente no ano de 2012. Tinha prometido para ela, minha mãe, que nunca iria atrás da minha família biológica. Mas por uma intervenção de Deus, acabei indo atrás deles no ano de 2020, conforme citei anteriormente. Foi uma experiência muito difícil para mim, pois carregava dentro de mim ainda um sentimento de rejeição, desde o ventre. Nunca falava para ninguém que eu tinha medo de me encontrar com a minha mãe biológica e ser rejeitado novamente. Pois bem, lutei muitos anos com isso e assim que eu a encontrei, tive a oportunidade de confrontar este medo. Consegui agradecê-la num primeiro momento. Disse para ela que eu era muito grato porque ela poderia ter feito qualquer coisa comigo, que talvez eu não estivesse mais vivo. Mas ela fez a melhor escolha e me entregou para uma família que me amou e cuidou de mim da melhor maneira, de maneira tremenda. E fui muito grato a Deus por essa escolha que ela fez. Mas de 2020 para cá, tive novamente o meu maior medo se cumprindo em minha vida, pois novamente me senti rejeitado. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, chamado Alan, que é filho de um segundo relacionamento que minha mãe biológica teve. Esse foi o único filho que ela cuidou verdadeiramente. Então, no coração e na cabeça dela, o único filho que ela tem de fato é esse meu irmão mais novo. E devido a isso, a atitude de rejeição acontece, não somente comigo, mas com os meus outros 3 irmãos,
que hoje moram em Brasília. Tenho vivido dias onde Deus tem me dado graça e eu tenho conseguido perdoá-la e, ao mesmo tempo, tenho orado por ela para que Deus trate as feridas emocionais que o nosso pai biológico deixou na vida dela e, por isso, ela nos rejeita. Eu creio que em breve ela se converterá para a glória de Deus. Agora, continuando a primeira parte da minha vida, eu lembro-me dos meus primeiros aniversários, onde corria dentro de casa, contemplando os enfeites da mesa e da casa, e também as épocas de Natal, quando ficava ao pé da árvore com presentes e ficava brincando bastante. Lembro-me quando brincava de fazendinha no quintal da minha casa, sozinho e às vezes com os meus amigos. Era muito bom, pois ficava boa parte do dia brincando dessa maneira. As primeiras memórias infelizes são as brigas entre o meu pai e minha mãe, adotivos, quando eu tentava defender a minha mãe e acabava apanhando junto com ela. Isso foi durante muitos anos. Fui para a escola com 6 anos, foi muito bom. Tive bons professores e me sentia muito querido com todos lá. Era um ambiente muito bom para mim. Com 7 anos, sofri abusos sexuais de 3 pessoas diferentes, onde com 2 tive relação com penetração e a terceira tentou, mas não conseguiu, pois não aceitei. E por isso fiquei sendo atacado psicologicamente por um bom tempo. Me senti muito mal com tudo isso. Não consegui contar para os meus pais, pois sentia muita vergonha. E essas coisas me desequilibraram em minha forma de ser e agir. Essa ação dos abusos me deu muito trabalho. Eu cheguei a ter dúvidas da minha identidade sexual, mas naquele mesmo ano tomei uma decisão de que de fato eu era homem. Fiz um propósito comigo mesmo, de que todas as meninas que eu pudesse ter relações sexuais, eu teria o máximo que eu pudesse, para provar para mim mesmo que eu era um homem. E isso me levou a uma vida promíscua, que futuramente quase custou a minha própria vida. Me relacionei com várias mulheres em uma determinada época, e me relacionei com uma menina que era uma das preferidas de um traficante de uma vila de Rio Grande da Serra, cidade de Rio Grande da Serra, Vila Conde, no ano de 98. Acabei engravidando essa menina 1 ano e meio depois, no namoro. E quando ela me contou, a gestação já estava com 3 meses. E depois, dentro da gestação, tendo atraído, mesmo grávida, comprei remédio, falei para ela abortar. E como ela era nova, com apenas 15 anos, desesperada, e de fato ela abortou e quase morreu por isso. E devido a isso, mandaram pessoas para me matar. Mas por um milagre de Deus, hoje eu sei, eu consegui escapar dessa tocaia. Em relação aos meus pais adotivos, se eu pudesse, seria mais amoroso com a minha mãe, que me amou de uma forma incondicional. Seria mais prestativo com o meu pai, pois ele sempre me amou de forma profunda e verdadeira, mesmo tomando muitas surras com cintas, cabos de vassoura, chinelos e até agressão física. Eu era muito corrigido, mas também dei muito trabalho aos meus pais. Eu tinha uma conduta rebelde e agressiva. Mesmo assim, lembro que meus pais me falavam que me amavam e que sempre queriam o melhor para mim. Meu pai era mais carinhoso comigo na minha infância. Minha mãe me mostrava o seu amor por mim através de atos de serviço, como comida, roupa lavada e etc. Eu me sentia seguro, pois os momentos mais difíceis de brigas era quando eu dava trabalho, com bagunças, e quando eu respondia de forma desrespeitosa aos meus pais. A minha família passou por uma situação de adultério. Meu pai traiu minha mãe e ela mesmo assim perdoou. Fiquei impressionado com essa atitude dela. Eu era criança e meu pai me enganava, me presenteando com caixas de bombinhas para não contar para minha mãe sobre os adultérios que eu muitas vezes presenciava. Quando eles quase se separaram, acabou as traições. Depois de todo o ocorrido, evitávamos falar sobre o assunto dentro de casa. E assim foi até o final de suas vidas.
mas eles se perdoaram e ficaram juntos todo o tempo até o fim. Eu tinha um bom relacionamento com a maioria das pessoas. Meus vizinhos, que tenho de maneira geral boas lembranças com todos eles durante todo o período de infância e adolescência. Quando criança eu tinha facilidade também de ajuntar as pessoas, liderá-las. Sempre me colocavam para liderar e mesmo sem gostar muito, eu acabava liderando as brincadeiras e outros momentos. Foi muito importante para mim receber o amor de meus pais e todos nessa fase. Me fortaleceu muito com os meus tios, avós, da família adotiva. Eu sempre tive um bom relacionamento. Minha mãe adotiva sempre gostou de que fizéssemos visitas para eles. Foi muito importante para mim, irmãos, por mais que juntos em família passamos momentos de dificuldades, crises, tribulações, mas ao mesmo tempo nós conseguimos construir também, mesmo diante das lutas, tivemos um período muito grande de arrependimento também. E isso foi muito forte para todos nós. Embora a história mostre muitas tribulações, porque tivemos tribulações, não foi fácil, mas nós tivemos também um período muito grande de restauração da parte de Deus para a nossa vida. Uma outra parte que eu quero frisar que foi importante também, fala o seguinte: um outro detalhe aqui da minha vida foi a minha infância, de que quando eu fui molestado aos 7 anos, quando eu era criança, era que devido ao abuso eu virei uma criança briguenta e raivosa. Eu batia, apanhei bastante quando criança e gritava bastante quando eu não conseguia o que eu queria com as pessoas. A questão da violência fez parte da minha vida até um certo período da minha vida adulta. Percebi que foi o gatilho da rejeição e do abuso sexual que me levou a praticar pequenos furtos dentro da casa dos meus vizinhos e outros lugares, além da prostituição. E isso perdurou até a fase da adolescência, quando me envolvi ainda mais com a criminalidade. E desmontávamos motos roubadas para vender, peças. Tinha 16 para 17 anos, era ganancioso, cheguei a andar armado e gostava de tirar vantagens das negociações quando tinha oportunidade, além de muita mentira que falava. Graças a Deus, essas práticas já não fazem mais parte da minha vida há muitos anos. A questão da violência fez parte da minha vida até um certo período da minha vida adulta, do meu casamento, onde acabei levando e agredindo minha esposa várias vezes, por várias razões, que para mim eram muito graves, mas na verdade eram coisas triviais, sem importância. E graças a Deus também, já me acertei e pedi perdão a ela por todas as agressões e sobre todas as coisas. Tive nesses últimos anos a oportunidade de enxergar e tratar muitas áreas da minha vida, onde vinha trazendo desde a infância marcas profundas da rejeição e dos abusos sexuais que transformaram o meu comportamento de forma intensa. E mesmo depois de entregar a minha vida ao Senhor Jesus em 2001, ainda tinha sequelas. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de, no ano de 2020, de fazer uma cura interior muito profunda, que me ajudou a tratar uma boa parte destas marcas que ainda estavam escondidas na minha vida. E também, com a ferramenta do 30 semanas, tenho tido a oportunidade de vir trabalhando semanalmente áreas no meu emocional que ainda estão sendo recuperadas. Isso tem me feito enxergar muitas coisas que antes eu não enxergava. Sou muito grato a Deus por esse trabalho do 30 semanas e vou continuar quantos ciclos precisarem, pois tenho muitas coisas ainda para tratar em minha vida. Na codependência, na ira, na rejeição, na orfandade, na sexualidade distorcida e muito mais. Creio no agir e no processo de Deus em minha vida. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado, queridos. Deus abençoe.